Thiago Coutinho. Eu vim apresentar meu projeto de pesquisa da matéria referente ao método do estudo científico do professor Leclerc. Eu sou aluno do IVETEL, da turma de sábado, então nesse momento brevemente estarei falando do meu projeto que foi pedido, solicitado pelo mestre professor Leclerc Victor. Então espero que venha a ser esclarecedor. Espero que venha trazer luz ao assunto que eu queira falar com, com o professor. Então, o tema que eu escolhi, ele vai ampliar para o tema sobre o luto e o cristão. Nós sabemos que o luto e o sofrimento são coisas que são únicas na vida não só do crente, mas de todas as pessoas que passam pelo processo da perda. E é por isso que a igreja deve estar solícita e também ser compassiva ao lidar com as pessoas, com os irmãos em Cristo que estão passando por esse processo da perda. Devido ao tempo que a gente vive, até no meio da minha comunidade de fé, pessoas perdem em seus entes queridos, mas sempre tratamos o assunto sobre a soberania de Deus, mas nunca entendemos o lado da pessoa que está sofrendo, da pessoa que perdeu seu ente querido. Então, eu vou estar falando sobre esse projeto. Então, a presente pesquisa ela tem como finalidade mostrar como que é importante a igreja de Cristo deve ser totalmente compassiva através do ensinamento de Cristo. Nós sabemos que a morte, ela faz parte da realidade humana. Nós sabemos que o perder o ente querido faz parte da vida de qualquer ser humano. E nós temos certeza de que ela só veio ao mundo porque o homem e a mulher caíram em pecado. Houve um momento quando eles desobedeceram a Deus, eles falharam, eles de forma livre, espontânea, eles decidiram, embora que Deus de forma soberana já sabiam que eles iriam cair, então a sua ótica decretiva, eu não entro em questão, mas quando falo sobre a responsabilidade humana, o ser humano ele colheu sobre si e diante de toda a sua prole, descendência seria condenada com o pecado original ou a culpa legal ou a culpa herdada. Então, portanto, o sofrimento desde então passou a fazer parte do ser humano. Então, sabendo disso, nós temos ciência, tanto cristão e tanto os não cristãos passarão pelo processo da perda e pelos males da vida. E o processo da perda causa muito sofrimento, porque a realidade da morte, ela deixa marca por toda a vida. Então, o propósito dessa pesquisa, desse projeto, é fortalecer aqueles que perderam seus entes queridos. E a relevância da pesquisa, ela é altamente necessária, porque os cristãos perdem aqueles que amam. E por isso é importante compreender o sofrimento da perda daqueles que estão enlutados. Isto posto, o tema que gostaria de tratar é o seguinte tema: uma reflexão sobre a importância da compreensão do luto e do acolhimento no sofrimento. Temos que refletir, temos que pensar sobre a morte e pensar daqueles que estão sofrendo. Pensar que dentro da igreja, dentro da comunidade de fé, tem pessoas passando pelo processo do luto. Irmãos, embora que as pessoas que morreram naquele momento foram salvas, porque a grande parte, eu falo de experiência própria,
de irmãos em Cristo que perderam seus entes queridos na minha comunidade, que também eram cristãos, foram salvos, mas isso não inativa as pessoas de sofrerem, de sentir falta daqueles que morreram. E por isso é importante nós compreendermos o luto, o processo do luto. E aí sim, compreendendo o processo do luto, vamos aprender como devemos acolher essas pessoas que estão sofrendo através do acolhimento, através do amparo, do amor, do cuidado, de que o Senhor Jesus ensinou. O objetivo geral. O objetivo geral é mostrar que o sofrimento da morte causado pelo pecado na vida cristã é real. E ela vai causar muitas feridas na alma. E mesmo causando muito sofrimento, não é um fim em si mesmo. Nós sabemos que a morte causa ferida, assim como muitos psicólogos, como Parks, o Sanders, o Colin Murray, o Warden, vai dizer que a morte, que eles eram psiquiatras, psicólogos, que a morte ela causa ferida intangível na alma. Só que na nossa realidade cristã, a morte não é um fim. Ao mesmo tempo que ela causa sofrimento, que ela deve ser compreendida, mas ela não é um fim em si mesmo. Então temos uma realidade da dor e temos uma promessa de que um dia a morte não vai mais existir, conforme o que o Senhor Jesus prometeu nas Escrituras. Objetivos específicos: analisar como o pecado condenou um homem à morte física, dando início ao sofrimento humano através da morte como consequência da queda. B. Apresentar a morte como um dos problemas do mal, que é um dos maiores causadores do sofrimento cristão. Mostrar que a morte para o cristão não é uma perda eterna, é um sofrimento temporário que futuramente será aniquilado. E D. Apresentar aplicações práticas para ajudar o enlutado durante o processo do luto. Então, esses são os objetivos específicos que quero tratar ao longo desse projeto, que é entender a morte, entender que ela causa dor, entender que ela vai ter um fim e, por fim, como que eu posso aplicar isso na vida do meu irmão que está passando pelo processo da perda. A partir daqui, temos que traçar temos que fazer algumas perguntas que será necessário levantar acerca desse tema. E as perguntas são: por que morremos? Por que o sofrimento da perda é tão doloroso? Por que é importante o cristão compreender o sofrimento que a morte causa? E como a igreja pode se tornar um espaço de apoio emocional prático e espiritual no processo do luto? Essas são as perguntas que quero levantar nesse tema, que são perguntas pertinentes para traçarmos uma linha tênue para chegarmos numa conclusão prática, pastoral, capelânica. Então, a partir dessas perguntas, podemos traçar esse ponto crucial que é o luto e a morte. E como a igreja deve apoiar, deve ser um centro de amparo prático, de apoio emocional e espiritual durante o processo daqueles que perderam seus entes queridos. Aqui está alguns materiais que eu pensei em utilizar, que serve como base concernente a esse tema. Então, os assuntos que foram levantados nessas slides, foram apresentados por Gonçalves, o Tim Keller, o C.S. Lewis, principalmente no livro A Anatomia do Luto, que vai falar sobre o sofrimento da perda de Lewis, e também do Augusto Nicodemos em seu livro Cristianismo Descomplicado. E o livro principal, que é como base do trabalho,
é do Paraíso, que é o Marcos Copesca, Superando a Dor do Luto. Quando vai passar? Então, eu separei alguns materiais, alguns referenciais teóricos que serão utilizados nessa pesquisa e nesse cerne que é o luto, que é o tema que eu escolhi tratar, e a morte, que é o tema que eu escolhi tratar. Então, basicamente, é isso. Foram os slides que foram tratados sobre o tema que eu mesmo escolhi como fonte como fonte de conhecimento. Eu utilizei esses autores que falam exatamente desse tema tão delicado que é a morte e que é o luto. Então, Deus abençoe. Esse foi a minha apresentação e que Deus possa abençoar a sua vida e as nossas vidas.